Olá a todos, o programa Hora do Milagre está entrando no ar. 020-7272-1010 é o número da sua participação. Você pode incluir o seu nome, o nome dos seus familiares. No final dessa programação, estaremos realizando uma oração em seu favor. Prepare um copo com água. Estaremos clamando a Deus para que você tenha forças. Talvez você se encontre agora angustiado, depressivo, deprimido, se não você é um familiar. Então, eu te desafio agora, como está escrito na palavra de Deus, tudo é possível àquele que crê. Se você crê que essa situação pode ser resolvida, tenha certeza, como está escrito, assim sucederá. Mas você tem que reagir, você tem que tomar uma atitude diante dessa situação. A pergunta é, até quando? Até quando você vai ficar sendo vítima ou se vitimizando diante desse problema? Dá um basta nesse problema agora mesmo, meu amigo. Dá um basta e parte para cima dessa situação. Vamos ao intervalo e já voltamos com vocês. Segundo projeções da ONU, o mundo tem hoje 8 bilhões de habitantes. O mundo chegou à marca de 8 bilhões de pessoas. Seriam também 8 bilhões de filhos de Deus? O que as pessoas dizem a este respeito? Considero uma filha de Deus porque todos são filhos de Deus. É o que eu acho. Eu me considero uma filha de Deus porque eu sei que Deus existe e que Jesus Cristo veio para nos salvar. E eu sei que muitas pessoas têm esses princípios de falar, de acreditar que é filha de Deus. Eu respeito, mas eu não falo dessa forma. Eu me considero um filho de Deus porque já tive muitas provas de Deus na minha vida. Já tive entre a vida e a morte, onde os médicos não tinham mais solução. Eu me considero uma filha de Deus. No fato de eu acordar e estar bem, ter um trabalho, uma família linda. Sou evangélica, porém não praticante. Afinal, quem são os verdadeiros filhos de Deus? Verdadeiramente, esse homem era o Filho de Deus. Jesus era o único Filho de Deus. E todo o restante da humanidade, criaturas, que sempre se distanciavam dos planos de seu Criador. E foi por meio deste único Filho que Deus entregou que cada ser humano passou a ter a oportunidade de também se tornar um Filho de Deus. Direito este adquirido na cruz, no lugar escolhido para que novos filhos de Deus viessem a ser criados. O Monte Calvário. E depois deste dia, nunca mais este mundo foi o mesmo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Deus passou a ter novos filhos. Pessoas que depositaram suas vidas na obediência à sua palavra. E o sacrifício desta obediência e da entrega as moldaram para que recebessem a marca de todos os filhos de Deus, o Espírito Santo. Eu não valorizava a salvação. E ali eu passei a olhar a fé, não pelo hoje, mas na eternidade. E aí eu nasci de Deus, eu nasci de novo. Eu que nunca soube o que é o Espírito Santo, Deus pôde me selar com seu Espírito. Tinha essa paz dentro de mim. Quando recebi o Espírito Santo, foi o melhor para mim, mais que qualquer bênção material, inclusive a restauração da minha família. Porque quando recebi o Espírito Santo, minha vida começou a mudar. Minhas atitudes, me tornei uma pessoa tranquila e cheia de paz. E como filhos de Deus, essas desfrutam dos privilégios e direitos que o Pai proporciona aos seus filhos.
Muito bem, estamos de volta e hoje, terça-feira, nós temos reuniões especiais voltadas para você. Você que se encontra enfermo, doente, você que foi diagnosticado com uma doença incurável, você que já tem buscado realizar tratamentos e você não tem visto o resultado. Saiba de uma coisa, através dos testemunhos que você vai acompanhar, você vai ver pessoas que talvez sofriam problemas piores do que o seu, mas através da fé, elas alcançaram um resultado. Elas creram na palavra de Deus que, imagine você segue o seu tratamento. Da mesma forma, nós lhe orientamos, faça uma corrente de fé, faça um teste com o que está escrito na palavra de Deus. E ali uma corrente de oração pode resolver a situação que você está enfrentando. Hoje mesmo, nós temos reuniões especiais em todas as igrejas Universal. Aqui em Finsbury Park, às 10 da manhã ao meio-dia e às 7h30, determinando a sua cura, a sua libertação. Pela fé, você ou um familiar seu que se encontra enfrentando qualquer tipo de problema de saúde, você terá a oportunidade de reagir diante dessa situação e alcançar o milagre. E assim poder testificar, eu também sou um filho de Deus, pelo resultado, pelo milagre que você alcançará. Vamos agora ao intervalo e já voltamos com vocês. Eu fiquei internado 89 dias. Fui dado como morto 8 vezes, com um prontuário de mais de 1.500 páginas e um prognóstico sombrio. Meu nome é Laércio Lima. E o meu é Kícia Soares. Eu e o Laércio, a gente se conheceu na adolescência, na igreja, né? E aí há 27 anos atrás. E nesse percurso, eu fiz as minhas escolhas. Decidi ser pautada a minha vida pelo que diz a palavra de Deus. Já ele seguia da forma que ele achava que devia ser feito, né? E isso trouxe algumas consequências no decorrer da nossa vida. Na verdade, quando a gente perde o temor, a gente começa a acreditar que as nossas escolhas é que fazem bem para a nossa vida. O que aconteceu comigo, a gente já entra no mundo dos vícios, com mulheres, com bebedice, com farras. A gente deixa de ter os compromissos também em casa, não acredita que a salvação ela é real. Ah não, o pastor fala que se a gente morrer no pecado, a gente não vai para o céu. Ah, não, Deus é misericordioso. E aí você começa... Ou usava a palavra de Deus para dizer... Usava até a palavra de Deus para justificar erros. E agora, recentemente, né, bem no meio da pandemia mesmo, eu fui acometido pelo vírus da Covid-19, onde desencadeou uma série de complicações. E com apenas alguns dias quando eu fui internado, eu tive um agravamento muito forte. E esse período da internação dele, da transferência dele para o CTI, foi questão de dias, né, para ele ser entubado. As notícias que eu tinha é que ele não respondia bem à maioria dos tratamentos. E os processos infecciosos atingiam ele com cada dia mais gravidade. Ele passou ali no processo em que a máquina é que respirava por ele. E nesse período ele sofreu várias paradas cardíacas, ele teve um agravamento no procedimento, ele teve hemorragias muito fortes, registrado, ele perdeu sangue pelo local da incisão, nariz, boca. Ele contraiu infecção urinária. Ele passou a fazer hemodiálise desde a primeira semana. Do jeito que ele estava, não tinha jeito mesmo de sobreviver. Entendeu? Os médicos mesmo tinham desenganado ele estava em tratamento paliativo. Coisa assim de você olhar assim e dizer assim, vamos perder essa luta. E falando em agravamento, só para que vocês tenham uma pequena noção do tamanho da gravidade, isso aqui é uma parte do meu prontuário, que tem aproximadamente 1.500 páginas, de todos
procedimentos que eu passei no hospital, tendo como uma das descrições dos médicos como um prognóstico sombrio, porque os médicos não tinham isso como algo normal. Nesse período que eu fiquei em coma, que é muito assustador, porque nessa experiência pré-morte foi onde eu tive a experiência e a dor de saber que eu não tinha vivido uma vida com Deus. Eu também tinha uma certeza. Eu tinha uma preocupação enorme com a vida dele, porque eu sabia quem era meu marido. Então a minha preocupação maior, era exatamente essa, com a alma dele. E eu posso falar com toda certeza. Na minha memória, a primeira coisa que eu tenho na minha consciência, quando eu recobrei a consciência em coma, no lugar onde eu me encontrava, que era um lugar ermo, escuro, sombrio, me veio na memória: e agora? Para onde vai a minha alma? Quem vai me buscar? Era muito real, era algo assustador. Eu ainda sinto, muitas das vezes, o cheiro. Tem aromas que eu sinto que me remete àquele lugar onde eu estava. Eu não aceitava estar ali, eu falava, não, eu vivi uma vida com Deus. Mas a verdade é que não. Eu achava que eu era filho de Deus. E na verdade eu não tinha vivido e não era filho de Deus. Eu tive que tomar uma decisão. Ou eu me entregava para o sentimento, né, do medo, da insegurança, ou eu usava a fé e a palavra que eu sempre tive na minha vida como base. Eu fiz a minha fogueira. Eu não tinha como esperar. Eu não tinha como esperar a campanha chegar. Eu tinha que encontrar Deus. Eu precisava da resposta daquele momento. O meu voto, esse sacrifício, foi pela alma dele. Foi pela oportunidade. Pedir a Deus para que Deus desse a ele uma nova chance. E é interessante que eu subi ao altar, foi numa reunião de terça-feira, uma reunião de terça-feira da cura, de manhã, pastor auxiliar, ele fez uma reunião simples, tinha umas 5 pessoas na reunião, ele não sabia que eu ia subir ao altar, terminou, e ele estava terminando o culto quando ele falou assim: eu tenho mais uma coisa para dizer, quem é o maior, né? O altar ou o sacrifício? Naquela hora, eu senti e Deus falou comigo e disse: realmente, nada do que eu tenho aqui a oferecer é maior do que o Senhor. E quando foi no dia seguinte que a gente subiu ao altar, o Laércio, ele saiu do coma completamente. E ninguém acreditava. Logo que eu voltei do coma, foi algo que parece até engraçado, mas surreal. Tinha uma junta médica ao redor do meu leito e uma das enfermeiras perguntou assim: doutor, o senhor conhece o Laércio? E o médico olhou para ela e disse assim: só na minha mão ele morreu 2 vezes. E foi uma coisa assim muito emocionante, que até o médico chorou nesse dia lá. Do jeito que ele olhou para o céu e agradecendo a Deus por ele estar ali. Eu nunca tinha presenciado assim milagres igual a esse. Eu tinha uma certeza na minha vida. Eu queria realmente me tornar filho de Deus. Eu não queria continuar aquele... A gente chama até na igreja de cristão Raimundo. Um pé na igreja e o outro no mundo. Não, eu queria de verdade ter um encontro com Deus, nascer de novo. Mesmo de cadeira de roda, mesmo sentando em almofadas, eu fui entregar a minha vida. No período que veio
a campanha de Israel, e a minha fogueira santa ela foi de agradecimento, de entrega da minha vida. Hoje eu tenho a certeza da minha salvação. Hoje eu não tenho medo da morte. E a minha esposa pode testificar isso, porque quando eu voltei, foram quase 20 dias sem dormir, com medo de fechar os olhos. Hoje eu não tenho medo da morte. Hoje a minha alma tem dono, hoje a minha alma tem selo, e é o do Espírito Santo. Eu li uma passagem que diz que todo aquele que a gente entrega no altar como sacrifício, aquele é dele. Eu entreguei a minha vida, eu entreguei a vida do Laércio no altar, em sacrifício. E hoje eu tenho como resposta de que hoje a minha casa pertence a Deus. E através do altar, e é no altar que hoje a gente agradece a Deus pelo momento que a gente vive hoje. Você sofre de uma doença que lhe roubou a qualidade de vida? Existe algo afetando sua saúde que tornou as coisas difíceis ou parecem impossíveis de tratar? Está escrito que o Senhor Jesus tomou sobre si as nossas dores e doenças na cruz, e pelas suas pisaduras somos curados. Junte-se a nós às terças-feiras para o desafio da cruz. Através da fé, tomaremos posse das bênçãos e clamaremos a vitória da cruz para a sua saúde. Todas as terças-feiras, às 7h30 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N43NX, Londres. Ou em uma igreja universal mais perto de você. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu determino agora que esta pessoa que se encontra enferma, angustiada, depressiva, ela nos acompanha, meu Pai, querendo alcançar o milagre. E eu determino que pela fé, seja qual for a situação, seja quanto tempo ela esteja passando por esta situação, eu determino que o médico dos médicos, que o Senhor dos exércitos venha operar o milagre na vida desta pessoa agora, ou dela ou de um familiar, o milagre vai acontecer. Beba da água com fé e seja abençoado. Graças a Deus, pela fé você está abençoado, pela fé você está livre deste mal, deste peso que você carregava por tanto tempo. Mas tome uma atitude hoje mesmo de chegar à Igreja Universal mais próxima de si e ali, com fé, creia que o milagre será completo na sua vida. Aqui em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, estaremos esperando por você. E lembre-se, domingo, todos os domingos às 10 da manhã, nós estaremos esperando por você ali para levá-lo a colocar a sua vida no altar, a ter uma aliança com Deus. E assim você poderá dizer, eu também sou um filho, uma filha de Deus. Nós esperamos por você. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Com apenas um clique, você pode se conectar e estar à frente do que acontece na Igreja Universal aqui no Reino Unido. Receba diariamente mensagens inspiradoras para levantá-lo. Aumente sua fé com vídeos novos e importantes. Mantenha-se informado sobre os propósitos de fé para fortalecer sua caminhada com Deus. Curta nossa página no Facebook. Siga-nos no Instagram. Seus locais de conteúdo inspirador para compartilhar com sua família e amigos. Igreja Universal. Ajudar pessoas é o que nos move.
Muito bem, estamos de volta e nessa sexta-feira nós estaremos ali buscando a sua libertação, lutando pela sua libertação, porque nós não aceitamos ver a sua vida da forma que se encontra. Mas a pergunta é, e você? Qual é a sua percepção diante do seu problema? Você tem aceitado essa situação? Você tem aceitado os vícios, seja os seus ou de um familiar seu? Você tem aceitado sofrer com os problemas que você tem sofrido e não fazer nada? Porque você talvez diga, eu já fiz de tudo e não resolveu. Não saí dessa situação, não consegui superar essa situação. Se você tivesse feito de tudo, com certeza algo tinha acontecido. Significa que ainda falta. E o que falta? Você me pergunta. Falta uma atitude de fé. Coloca toda a sua força nessa corrente. Nós estamos distribuindo as águas da limpeza espiritual que foram coletadas na Terra Santa. E você terá a oportunidade de chegar em qualquer igreja universal e gratuitamente receber ali um vidrinho, um frasquinho com um pouco dessa água. E você vai usar a sua fé, determinando, através da fé, a sua libertação. Vamos agora ao intervalo e já voltamos com vocês.